Em São Paulo cai o número de homicídios dolosos, de latrocínios e de roubos, mas cresce registros de furtos no mês de maio. Repórter Beatriz Manfredini de volta com dados que foram anunciados pela Secretaria de Segurança do Estado. Beatriz, o furto então fica aqui o alerta, é aquele quando algo é subtraído de você sem que sequer você veja, não é? Exatamente isso, Adriana. E não só o número de furtos subiu no estado de São Paulo no mês de maio, como também o número de estupros. Dados bem recentes, divulgados ontem à noite pela Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo, demonstram esses números e a gente vai falar um pouquinho deles. O número de estupros no estado de São Paulo subiu 18,5% em maio deste ano, maio de 2023. Importante a gente dizer que estamos fazendo a comparação sempre com maio do ano passado, então maio de 2022. No último mês foram registrados 1.299 casos de estupro. De acordo com a SSP, há um grande número, uma grande relevância desses casos também em menores de idade, principalmente naquelas pessoas com menos de 14 anos. Além disso, então, o número de furtos também teve alta, aí uma alta menor do que a de estupros, uma alta de 1,7%. Foram 50.171 casos registrados. Então, essas foram as altas do mês de maio aqui em São Paulo. Apesar disso, outros números vêm apresentando queda e vêm apresentando bons resultados, como o número de homicídios. Em maio agora de 2023, foram 195 casos contabilizados, uma queda de 14,5% em relação a maio de 2022, quando foram registrados 228 casos. A SSP diz que esse número de maio de 2023 é o menor, o que tem menor registro de homicídios em 23 anos para um mês de maio, então um dado positivo. Os latrocínios também caíram, passaram, de 13 registros em maio de 2022 para 12, agora em maio de 2023, e o número de roubos também apresentou queda de 2,5%. Foram 19.254 roubos registrados aqui no estado de São Paulo agora no mês de maio. Falando em dados de Secretaria de Segurança Pública, ontem nós tivemos como convidado no programa Direto ao Ponto, aqui da Jovem Pan, o secretário de Segurança do Estado, Guilherme Derrite. Ele falou um pouco sobre a situação do Estado no geral e disse que acredita que os policiais estão desmotivados por algumas decisões de cortes superiores, de cortes que ficam em Brasília. Ele disse que algumas decisões são engessadas e acabam, então, causando esse sentimento de desmotivação. A gente separou um trechinho, vamos ouvir. No Brasil, de forma geral, o policial ele não tem a sensação mais, ele tem a certeza que está enxugando gelo. Justamente por ações como essa. Quer ver outros exemplos emblemáticos que aconteceram aqui em São Paulo? Não sei se o senhor sabe, doutor, mas o helicóptero apreendido com o André do Rap, ele era utilizado pelo SAT da Polícia Civil, aqui em São Paulo. Sabe qual era a principal atividade do helicóptero? Apreendido por uma empresa comprovadamente de laranjas no processo? Transporte de órgãos. Sabe o que nós fomos obrigados a fazer por decisão judicial? Tirar o adesivo da Polícia Civil e devolver para essa empresa que no processo foi comprovado que foi adquirido ilegalmente. Então a insegurança jurídica e mais do que isso, as decisões contrárias ao bem comum, ao bem da população, pensando na vítima, colocando o criminoso que deveria estar na cadeia e relaxando os flagrantes, estão desmotivando demasiadamente a atividade policial. Pois é, ouvimos então a fala do secretário de Segurança Pública aqui do Estado, Guilherme Derrite, que ontem esteve no programa Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan. Ele também citou esses números que falamos há pouco, os resultados do mês de maio aqui no estado de São Paulo, sobre os estupros que apresentaram números aí de maior alta, que apresentaram maior alta nesse mês na comparação com maio do ano passado. Derrite disse que a Secretaria de Segurança Pública está investindo em mudanças para mudar essa situação, principalmente para que as vítimas se sintam acolhidas e consigam denunciar esse tipo de crime, Adriana. Claro, a gente já vai avaliar melhor esses dados. A Beatriz participou dessa entrevista ontem, inclusive. Agora, esse dado específico sobre o estupro, um dos crimes mais brutais, a polícia em São Paulo precisa combater melhor esses criminosos. Beatriz, uma outra informação com relação à câmera de reconhecimento facial. A Prefeitura de São Paulo começa pregão para licitações. Como está o andamento disso? Onde devem ser instaladas essas câmeras?
É a terceira vez, Adriana, que a Prefeitura de São Paulo tenta realizar e finalizar esse pregão para instalar 20 mil câmeras por toda a capital paulista. A Prefeitura travou aí uma série de embates com o Tribunal de Contas do município sobre isso. O último pregão, a empresa que venceu com um contrato aí de 9 milhões de reais mensais para a instalação, ela foi desclassificada e agora então a Prefeitura tenta pela terceira vez conseguir uma empresa para fazer essa instalação. Ainda não tem prazo para isso acontecer, a gente vê como que fica a situação agora. A expectativa então da Prefeitura é instalar 20 mil câmeras pela cidade, 2.500 só no centro de São Paulo, com foco na revitalização do centro e nas áreas da Cracolândia. Essas câmeras, elas fazem reconhecimento facial. Falando um pouco do estado de São Paulo, o secretário Guilherme Derrite também falou sobre monitoramento por câmeras ontem. Atualmente, aquelas câmeras acopladas nos uniformes da Polícia Militar aqui do estado são 10 mil espalhadas. Ele disse que há previsão de aumento, mas não deu uma data, disse que é uma decisão técnica que fica com a própria PM e que eles querem também ampliar o número de câmeras em todo o estado, essas câmeras de monitoramento, inclusive acopladas em viaturas. Adriana. Podem ser aliadas, né? A tecnologia no combate ao crime também. Beatriz Manfredini daqui a pouco volta por aqui. Diogo Schelp, a gente pode ampliar essa discussão para o âmbito nacional, mas aqui em São Paulo, então, caem os números de roubos e também de homicídios e latrocínios, uma boa notícia, mas infelizmente sobem o de estupros e também os de furtos. Destaque para Derrite falando na entrevista ontem ao Direto ao Ponto que os policiais estariam insatisfeitos com algumas retribuições que acham que deveriam ter e também esse uso de câmeras, né, de reconhecimento facial pela cidade, pelo país, podem ajudar no combate ao crime? Com certeza, Adriana. A tecnologia vem avançando muito nessa área de segurança, pode sim ajudar bastante as autoridades a combater crimes, né? Existem aí vários exemplos e não se trata daquela preocupação que existe em países ditatoriais, como por exemplo a China, em que o reconhecimento facial é usado para controlar os cidadãos, mesmo aqueles que não estão cometendo crimes, né? Exatamente uma tentativa de monitoramento, inclusive de encontros, quem está se encontrando com quem, quer dizer, é uma outra situação. Num país democrático como o Brasil, esse tipo de tecnologia pode ajudar a identificar aqueles malfeitores, aqueles que estão cometendo crimes e que depois, com mais facilidade, podem ser identificados, inclusive algo pode ser usado na justiça para evitar que ocorra o que Derrite comentou, que é aquela situação do policial enxugando gelo, prendendo e depois a justiça soltando. Ô Dávila, a tecnologia, claro que ajuda, mas o grande problema, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, é a sensação de insegurança. As pessoas têm medo de andar na rua, tirar o celular do bolso para falar, porque vem alguém, pega, e esse é um problema não só de São Paulo, mas também de todo o Brasil. É verdade, essa sensação é verdadeira, né, Tiago? A gente fica com medo de andar na rua, tirar o telefone do bolso e usar. Por isso, a tecnologia vai ajudar a mapear os tipos de crime onde ocorrem com mais frequência. Por exemplo, pode mostrar que na Paulista tem mais furto do que na Faria Lima. Tem que ter uma estratégia para combate ao furto na Paulista diferente da Faria Lima. Então, é muito importante a tecnologia para poder trazer o diagnóstico correto de onde está ocorrendo cada tipo de crime, e isso vai ajudar a melhorar a inteligência da polícia e a ação da polícia. Mas um ponto que o secretário Derrite trouxe que é importante, nós não podemos ter os policiais desmotivados, porque realmente esse trabalho da polícia e logo depois a justiça soltar é frustrante. Essa recorrência tem que ser resolvida, porque senão nós vamos manter uma força policial desmotivada. Agora, voltando aqui ao nosso ponto, tecnologia é fundamental para aumentar a inteligência no combate aos tipos de crimes específicos. Nelson Kobayashi. Olha, Adriana, eu acho que é importante a gente fazer um destaque de que uma coisa é o aumento ou a diminuição dos registros dos crimes. Outra coisa é o índice da realização dos crimes. A gente tem, por exemplo, um aumento no índice de registros dos crimes de furto, que pode ser fruto, inclusive, de boas políticas da Secretaria de Segurança Pública, como, por exemplo, o aprimoramento da delegacia eletrônica, da delegacia online. Porque, diferentemente dos últimos anos, em especial da última década, quando há um grande déficit de policiais civis em especial,
a pessoa que tem um celular furtado, por exemplo, desiste de registrar a ocorrência, porque senão ela tem que se dirigir a uma delegacia de polícia fisicamente, presencialmente, pegar um chá de cadeira, porque ali haverá um policial, às vezes, para fazer dezenas, centenas de boletins de ocorrência, ou seja, não daria conta um policial sobrecarregado. Agora, com uma delegacia online, por exemplo, que é uma boa política de segurança pública, as pessoas podem fazer da sua casa o boletim de ocorrência, aumenta o índice de registros de furto, por exemplo, o que significa, na verdade, uma boa política de segurança pública. Então, a gente tem que também fazer uma boa interpretação a respeito desses índices. A mesma coisa para os crimes de estupro. A gente também tem, na última década, uma valorização da palavra da mulher, uma política de acolhimento nas delegacias de polícia que faz com que mulheres que outra hora poderiam ser vítimas de abuso não procuravam a polícia, não procuravam as autoridades e agora têm procurado. A gente também tem que fazer essa interpretação a respeito desses registros de crimes.